te dizer, de te contemplar, pra te dizer. Levante as suas mãos, levante a sua voz e cante. Que honra é tua presença. Lá em cima nas palmas. Que honra é te chamar, te receber. É honra. Que honra. Aleluia. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Diga, meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei, com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, a minha até escureceu. A minha mente está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem importa. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Nas alturas sou filho de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Cadê as palmas? Lá em cima, gente. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja luz das estrelas, eu não temerei não. Você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida está em Deus. É Ele quem me fortalece. Levante, cante, salte, dança de alegria. Jesus merece toda a honra e toda a glória. Gente, a nossa festa toda. Exalte ao move o céu com sua adoração. Celebre ao exalte a glória ao Senhor. Celebre ao move o céu com sua adoração. Celebre ao exalte ao se necessário for. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. A igreja agora, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural
com que eu me sinta especial. Oh, aleluia. E você é especial, meu irmão. Ele te ama, morreu por você. Então adore. Então adore, adore, adore. Aleluia. Oh! Lebalaba, chora, balaba, canturianda, laba, chora, balaba. Que presença preciosa. Que maravilhoso é o teu amor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor para sempre. Toda a igreja diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, pessoal. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que vão em casa participar dessa reunião, recebam em nome de Jesus com alegria essa oportunidade de estar conosco aqui, de louvar a Deus, de buscar a face do Senhor. Eu tenho a certeza que foi Deus que trouxe você para estar aqui comigo. E Ele vai falar ao seu coração. Você vai ser muito abençoado, tá bom? Fica com a gente. Certamente Deus preparou alguma coisa para você. O pessoal que está aqui na igreja já está na fé. Quem está na fé, diga glória a Deus. E hoje aqui, para nós aqui na igreja, nós estamos num dia especial. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia. E nós estamos, irmãos, há algumas semanas já falando sobre a bênção de Abraão. A Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Não precisa abrir, só estou citando para vocês, tá? Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o propósito da morte de Jesus foi nos resgatar de toda a maldição. Outro dia eu falo sobre isso com vocês com mais detalhes, até porque eu já tenho falado bastante também. E aí o versículo, irmãos, de número 14, ele diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, através do sacrifício de Jesus, nós conseguimos muitas bênçãos. Uma das coisas que o apóstolo Paulo, aqui usado pelo Espírito Santo, fala é que a bênção de Abraão chegou até nós. Então eu tenho agora, essas semanas, falado sobre essa bênção de Abraão, sobre o caminho que ele foi trilhando para que ele fosse abençoado. Amém? Semana passada nós estávamos vendo que o sobrinho do Abraão, o Ló, ele tinha ido viver lá em Sodoma. Ele não buscou a direção de Deus, pessoal. Ele e o Abraão viviam juntos. E eles foram crescendo, prosperando, porque o Abraão tinha a bênção de Deus. E a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, diga amém. Então ele foi crescendo, foi prosperando, foi sendo abençoado. Aí, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que chegou um momento em que começou a haver uma contenda, uma briga entre os pastores que cuidavam do rebanho do gado de Abraão e os pastores que cuidavam do rebanho do gado de Ló. Eles começaram a ter ali um desentendimento. Amém? E o que aconteceu, pessoal? Os pastores ali se desentendendo. A Bíblia diz que Abraão procurou a Ló e disse assim: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. A terra é grande, ela está toda diante de você. Escolhe para onde você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló, a Bíblia diz que levantou os olhos. Ele viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, parecia o jardim do Senhor. A Bíblia fala que parecia com a terra do Egito quando se entra em Zoar. Devia ser naquela época uma coisa muito bonita, uma coisa muito farta, muito rica. E o Ló foi, irmão, olha para o pastor, sem direção de Deus. Ele simplesmente escolheu com os olhos. E eu já falei para você, nós que somos de Deus, nós não podemos tomar nenhuma decisão na nossa vida baseada na aparência. Os filhos de Deus, está escrito que eles são dirigidos pelo Espírito. É o Espírito Santo, irmão, quem me dirige. É Ele quem diz para mim onde eu devo ir. Por mais que algo na minha vida pareça muito bom, uma proposta, olha, aquilo ali vai ser maravilhoso, mas se Deus está falando não vai, eu não vou. Eu obedeço a Deus, eu obedeço o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Digam amém. O Ló foi na aparência, irmãos. Irmão de Deus, ele teve um baita de um problemão. Porque passou uns dias, ele estava vivendo lá naquele lugar, perto de Sodoma, e houve uma guerra. Falei com você. 5 reis se levantaram contra 4 reis ali naquela região. Os 4 reis venceram a batalha,
e foram e tomaram o despojo de guerra. O que é isso? Quando um rei vencia a guerra, ele podia entrar na cidade, no povo que ele tinha conquistado, e podia pegar tudo que ele quisesse. E aqueles 4 reis, irmão, tomaram tudo o que quiseram, pegaram todas as riquezas e levaram embora, e levaram muita gente para ser cativa, prisioneira, para depois escravizar. Só Deus sabe o que ia acontecer. E nessa, o Ló entrou no meio, pessoal. O Ló e a família dele foram levados prisioneiros. Só que alguém escapou e avisou Abraão. Alguém chegou lá em Abraão, onde ele estava vivendo, e disse: olha, houve uma guerra, os vencedores pegaram tudo, e o Ló também foi levado como prisioneiro. O Abraão então pegou 318 homens nascidos na casa dele, servos dele, armou aqueles homens e foi, irmãos. A Bíblia diz que no meio da noite ele foi. Tem coisa, irmão, que você não pode esperar para outro dia, não. Você tem que levantar na madrugada e falar: eu vou buscar, vou orar a Deus, esse demônio não vai continuar na minha vida. Você vai deixando para depois, irmão, e o desastre vai ser maior. Toma logo uma atitude na sua vida, de tirar da sua vida aquilo que não presta, de vencer esse inimigo que está tentando derrubar você em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Ele levantou, irmão, foi no meio da noite, atacou aqueles reis, e a Bíblia diz que ele venceu. Isso aí, irmão, foi claramente o poder de Deus na vida dele. Porque pensa comigo, 5 reis, com exércitos, haviam atacado aqueles outros reis e não venceram. Amém? E o Abraão vai com uma tropa de pouco mais de 300 homens e vence. Como que ele consegue vencer, irmão? Era o poder de Deus na vida dele. Irmão, com o poder de Deus na sua vida, você sempre vai ser maioria. Pode se levantar o inferno inteiro contra você, irmão. Você vai vencer, já venceu. Em todas as coisas somos mais que vencedores. O nosso irmão João escreveu, 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: filhinhos, já os tendes vencido. Oh, aleluia! Porque maior é o que está em nós do que aquele que está, maior é o Deus que está em você, irmão. Esse demônio que diz que vai derrubar você, que vai destruir a sua família, você já o venceu, porque maior é o que está em você. Lá no mundo está o diabo, em você vive o Espírito Santo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos a casa de Deus. Deus vive em você. E esse poder de Deus está em nós para a gente vencer toda e qualquer batalha em nome de Jesus. Diga amém. Então Abraão teve essa grande vitória. Quando ele volta da vitória, o rei de Sodoma vai encontrá-lo. E antes de Abraão atender o rei de Sodoma, vem um outro rei que também era sacerdote, chamado Melquisedeque. A Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O que Abraão faz? Ele deixa o rei de Sodoma para depois e vai primeiro atender a Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão e Abraão devolve a ele o dízimo de tudo. Irmão, seja fiel em tudo que Deus dá a você. Você vai receber muita bênção. E de vez em quando o inimigo vai tentar você, irmão. Ah, mas é muito dinheiro, é muita coisa. Você vai dar esse dízimo para a igreja, imagina esse dízimo, como é grande. Irmão, lembra, tudo que você conquistou veio das mãos de Deus. Abraão não venceu com a força dele, venceu com o poder de Deus. Você que está tendo vitória na sua vida, irmão, não deixe o inimigo enganar você, fazer você pensar que você tem pela força das suas mãos. Eu queria saber, se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo dando a você o fôlego de vida, se você ia conseguir qualquer coisa, irmão. Não pense você que você está vivo pela sua força, que você conquistou qualquer coisa na sua vida pela sua força. É Deus que tem sustentado você. É Ele que tem dado sabedoria a você. E em alguns casos, irmão, Deus tem tido muita misericórdia. Deus tem sido muito misericordioso. Porque tem gente que já vacilou, que já pisou na bola feia, e só está vivo até agora porque Deus está tendo paciência com você. Não significa que Ele está concordando com o seu pecado, irmão. Que Ele está concordando com a vida errada que você está vivendo. Ele está dando a você tempo para você se arrepender. Se arrependa enquanto é tempo, em nome de Jesus. Porque senão, irmão, a qualquer momento a queda pode vir, e para você se levantar, talvez não haja mais forças para se levantar, talvez você vai morrer. Não sei por que eu estou falando isso aqui, talvez tenha alguém que está precisando ouvir. Talvez vai passar seus dias, e se você terminar essa vida, irmão, sem Jesus, você vai acordar do outro lado. E a palavra, irmão, não adianta eu querer amenizar, passar a mão na cabeça e falar: Deus é bonzinho, Deus é misericordioso. Sim, Ele é bom, Ele é misericordioso, mas
no dia do juízo, irmão, a Bíblia diz que não haverá misericórdia. Não vai ter misericórdia. Misericórdia é para agora, é para hoje, é para esse culto. Deus trouxe você aqui pela misericórdia dele, para perdoar o seu pecado. Agora você despreza a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, e continua vivendo na iniquidade, no pecado. Se você deixar essa vida desse jeito, irmão, do outro lado não vai ter misericórdia. Aí não adianta rezarem por você, acender vela, fazer não sei o quê, nada vai tirar você do sofrimento. Eu estava, irmãos, no culto do missionário ontem lá em São Paulo, e o missionário estava dando a mensagem, e eu estava, meu Deus, que coisa séria, que coisa forte. O missionário estava falando, irmão, pensa no que será a eternidade sem Deus. Imagina que você tivesse uma doença que causasse em você uma dor, mas uma dor horrível, terrível. Dor de você pensar na morte. Pastor, eu quero morrer de tanta dor que eu sinto. Deixa eu falar para você uma coisa que Deus tratou comigo esses dias. Tem gente que está num problema muito grande e ela pensa assim, pastor, eu estou com tanta dor que eu vou tirar minha vida para essa dor acabar. Se você tirar a sua vida, essa dor não vai acabar. Ela vai continuar do outro lado. Só que do outro lado ela vai ser muito pior. E aqui ela tem solução. Do outro lado ela não vai ter. Agora pensa comigo. Você tem essa dor que te faz sentir vontade de morrer. Agora imagine que eu falasse para você que essa dor vai ficar com você por 100 anos. Ai, pastor, misericórdia, que coisa horrível. Mas depois acaba? Não, depois vão ser mais 100 anos. Mas daí passou 200 anos, aí acaba? Não, aí vai ser mais 200 e mais 200, até completar 1000 anos. Pastor, mas depois de 1000 anos aí acaba? Não, aí vai ser mais 1000, mais 1000, mais 1000, até completar 1 milhão. Irmão, você sabe o que é 1 milhão de anos? A gente não tem história da humanidade documentada de 1 milhão de anos, para você ter uma ideia. Não temos, nem de perto, nem perto disso. A gente tem alguns poucos milhares de anos de história documentada. Agora imagina 1 milhão de anos e você lá no inferno sofrendo. Mas depois acaba, pastor? Não, aí vai ser mais 1 milhão. Depois mais 1 milhão, até completar 1 bilhão. E depois mais 1 bilhão, e vai passando. Quando não houver mais números, quando não tiver mais números para contar, vai juntar tudo aquilo e vai dizer que aquilo foi um dia. E aí vai começar de novo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E você no inferno sofrendo. Vale a pena, irmão? Não vale a pena. Dá a tua vida para Jesus hoje. Se arrepende desse erro. Reconheça. A Bíblia diz, reconheça a Deus em todos os seus caminhos, irmão. Abraão teve aquela vitória, ele foi e entregou o dízimo de tudo. Entregar o dízimo, irmão, é mais do que dar dinheiro para a igreja. Entregar o dízimo é reconhecer que Jesus é o dono de tudo que você possui. Que Ele é o dono da tua vida. Ele deu o dízimo de todas as coisas. Aí o rei de Sodoma chegou para ele e disse assim, Abraão, dá só as pessoas para mim, pode ficar com toda a riqueza para você. E Abraão disse assim, eu não quero nada do que é seu. Eu levantei a mão ao Deus do céu e eu jurei que eu não vou ficar nem com o cadarço de um sapato, não vou ficar com nada. Pega tudo para você o que era seu. Irmão, você não precisa de nada que Deus não te deu para você vencer na vida. De vez em quando vão aparecer umas oportunidades para você ganhar dinheiro fácil. E você pode até pensar, pastor, aqui ó, eu vou fazer o meu pé de meia. Não, você vai fazer o seu pé na cova. Verdade, irmão. Não tome o que Deus não te deu. Você não precisa de R$1 no seu bolso que não tenha sido conquistado com o seu suor e com a bênção de Deus. Amém? É Deus quem vai prosperar você. Abraão termina a vida dele, a Bíblia diz que é abençoado em todas as coisas. Você vai ser abençoado em todas as coisas. Mas não tome o que não é seu. Se contente com aquilo que Deus te deu. É o seu salário. Pastor, mas é tão pouquinho. Mas se você for fiel a Deus, Deus multiplica. E se você for fiel no pouco, Ele te coloca no muito. Amém? Não vai atrás dessas soluções mirabolantes, essas ideias aí, não, porque você vai ganhar dinheiro, porque você vai investir aqui, você vai dar o boi, vai ganhar a boiada, você não vai ganhar nada, irmão. Vai sendo fiel a Deus, trabalhando, pedindo a Deus sabedoria. Deus vai te dando sabedoria, você vai prosperando. Ele vai colocando a mão em tudo que você tem. E um dia você vai olhar para tudo que você tem e você vai falar, meu Deus, olha como Deus me abençoou. E digo mais para você, irmão. Alguns irmãos aqui, talvez Deus vai dar sabedoria para eles serem ricos. Mas muito ricos para ser coluna da obra de Deus.
Você não vai ser rico só para ficar passeando lá em Dubai, Nova York, irmãos. Essas cidades ricas, sabe essas cidades ricas? Miami, Taubaté. Você não é só para isso, irmão. Você vai ser rico para ser coluna da casa de Deus. Para que Deus faz uma pessoa prosperar? Para ela só ficar tirando foto lá na praia no domingo o dia inteiro? Não, irmão. Deus faz uma pessoa prosperar para ela ganhar almas. Para ela poder chegar e falar, eu vou financiar a obra de Deus, eu vou ajudar a abrir igrejas, eu vou ajudar a colocar programas de televisão, a financiar missionários que vão pelo mundo levando o evangelho. É para isso. Esse é o propósito de Deus na nossa prosperidade. Amém? Então, isso aqui é mais ou menos o que eu falei semana passada. Aí a gente entra em matéria nova agora. Capítulo 15, Gênesis capítulo 15. Versículo de número 1. Hoje aqui eu queria que você atentasse porque tem algo importante para você. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olhem para mim, irmãos. Deus nos conhece muito bem. Ele conhece o seu coração. Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E Deus sabe que às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas dentro dela tem uma tristeza, tem uma insatisfação. Nesse momento, irmão, antes que você caia, antes que você tome uma decisão errada, Deus vai te dar uma palavra. Deus viu que o Abrão não estava muito bem. E eu vou mostrar para você aqui que o Abrão não estava legal. E Deus deu a ele a seguinte palavra: Abrão, não tenha medo, não temas. Eu sou o teu escudo, ou seja, sou eu quem te protege, sou eu quem te livra. E o teu galardão, galardão significa recompensa. Abrão, sou eu que estou protegendo você, e sou eu que vou dar para você tudo o que você precisa. Por que foi que Deus deu essa palavra para Abrão? O versículo 2 diz assim: então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Para um momento. Porque foi que Deus falou para Abrão lá no começo: não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Porque Deus viu que Abrão já estava pensando em tomar uma decisão errada. Os anos estavam passando. Depois, mais na frente, você vai ver comigo que Abraão já estava andando com Deus aqui há 10 anos. 10 anos Abraão estava andando com Deus. E se você lembrar, lá no capítulo 12, Deus fez uma promessa para ele. No versículo 1 está escrito: e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E a primeira promessa de Deus para Abraão é: far-te-ei uma grande nação. Deus prometeu a Abraão: você vai ser um grande povo. Irmãozinho, irmãzinha, você que está me ouvindo pregar agora, você lembra o que foi que Deus falou com você quando você se converteu? Qual foi a palavra, a promessa que veio no seu coração? Porque pode passar a sua vida toda, irmão, aquilo que Deus falou lá no começo não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, aquela promessa não caiu, ela continua sendo fiel. Deus disse para Abraão: você vai ser o pai de uma grande... Só que daí passaram 10 anos. E o filho que o Abraão esperava ainda não tinha vindo. E o Abraão começou a pensar: pensando bem, eu acho que Deus não quer que eu seja pai. Porque já faz 10 anos que eu estou andando com ele. Até agora não nasceu nenhum menino aqui em casa. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu tenho e eu vou dar para um dos meus empregados de confiança. Tem tanta gente boa aqui trabalhando comigo, gente fiel, gente que está comigo há anos, que nunca me abandonou, que nunca me traiu. Eu vou pegar um desses aqui e vou fazer dele o meu herdeiro. Deus sabia que o Abraão tinha esse plano no coração dele. Por isso Deus disse: Abraão, não tenha medo. Eu estou cuidando de você, eu estou protegendo você, eu sou o teu galardão. Não sei se você, eu sou o teu escudo. Não sei se você entendeu.
Tem coisa que ainda não aconteceu na sua vida, não é porque Deus é mau, é porque Ele está te dando um livramento. Irmão, não fica assustado eu falar para você. Tem coisa que tem tempo para acontecer. Esses dias eu estava fazendo uma reunião aqui com os obreiros, e eu estava falando para eles, irmão, sobre a importância da maturidade, de você amadurecer para ter certas coisas na vida. Tem coisa, irmão, que se vier na tua vida no tempo errado, vai ser maldição, não vai ser bênção. Jesus, ele tinha 12 anos de idade, 12 anos. E ele tinha tanto conhecimento, que a Bíblia diz que ele ficou em Jerusalém, não sei se vocês conhecem essa história, que José e Maria foram para Jerusalém e esqueceram Jesus. Eles foram perceber quando já tinham ido, voltaram para Jerusalém, foram encontrá-lo depois de 3 dias. E aonde eles encontraram Jesus? No templo. E a Bíblia diz que o Senhor estava debatendo com os doutores, os mestres da lei. Está lá em Lucas capítulo 1, depois você lê na sua casa. Jesus com 12 anos, irmão, ele já tinha sabedoria para debater com os maiores mestres da lei em Jerusalém. Os homens mais sábios da lei estavam lá, e ele com 12 anos tinha conteúdo para debater com eles. Mas Jesus começou o ministério dele com 12 anos? A Bíblia fala que ele começou com 30 anos, que era a idade que um homem se tornava sacerdote. Por que Jesus esperou ainda, irmão, esses 18 anos? Porque tem coisa que você precisa crescer para ter. Tem coisa que você tem que amadurecer, ainda não está na hora. Se você tiver aquilo antes do tempo, não vai ser bom para você. Então Deus está te dando livramento. Ele está guardando você, Ele está preparando você para aquilo. Deus disse: eu sou o teu escudo, Abraão, eu estou guardando você, estou protegendo você, e eu sou o teu galardão, eu vou dar o que você precisa. E o Abraão estava lá, mas o Senhor não me deu nenhum filho. Por isso Deus falou com ele. Irmão, tem coisa que Deus está falando com você aqui na igreja, e Ele sabe por que Ele está falando. É para você não fazer besteira. Você está querendo tomar uma decisão errada, e Deus está te dando livramento. Ouça Deus, ouça a voz de Deus. Diga amém. Ele disse: eu vou pegar tudo que eu tenho e vou dar para o meu empregado. Aí Deus fala para ele no versículo 4: não, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Você vai ter um filho. Irmão, o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Diga amém. E aí, irmão, a Bíblia fala no versículo 5, que Deus pega Abraão e tira ele da tenda. Versículo 5: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Irmão, quando você estiver duvidando, quando você estiver nesse momento de luta, você tem que fazer isso aqui. Você tem que sair da tenda. Tem coisas, irmão, que estão limitando a sua visão, que estão impedindo você de enxergar direito. Deus tira Abraão da tenda e manda ele olhar os céus. Diga para o teu irmão: você tem que olhar para os céus. Olhar o céu, irmãozinho, irmãzinha, olhar para o céu não é apenas olhar, né, sair daqui da igreja aqui, por exemplo, que se você olhar para cima da hora, você verá o teto. Não é apenas sair e ir lá fora e ficar olhando para as nuvens. Agora de dia a gente só consegue ver nuvens, né? Tem sol hoje lá? Não. Como é que tá? Tem sol? O dia está bonito. Vocês podem ir para a praia depois, tá bom, pessoal? Mas olha para mim, irmãozinho. Não é apenas ir lá fora ou à noite sair e ver as estrelas. Olhar para o céu é olhar para o plano de Deus. Você tem que olhar para Jesus, olhar para a eternidade. Diga amém. Agora, pensa comigo. Deus falou para Abraão: conta as estrelas. Você sabe, irmão, que cada estrela que tem no céu, ela é mais ou menos como o nosso sol. O nosso sol, para quem não sabe, é uma estrela. Só que o nosso sol, apesar dele ser muito grande, você sabe que se o sol fosse... Vou falar uma bobeira aqui para você. Se o sol fosse oco, você precisaria de 1 milhão de terras para conseguir tapar ele. O nosso planeta aqui é grande, muito grande. Se o sol fosse oco, você precisaria de 1 milhão igual ao nosso para tapar o sol, de tão grande que o sol é. Ele é 1 milhão de vezes maior que a Terra. É grande, né, pessoal? Só que olha para o pastor Alex. Apesar do sol ser tão grande, tem estrelas que são 1 milhão de vezes maior que ele.
que você precisaria de 1 milhão de sóis para conseguir tapar a estrela, de tão grande que ela é. Então imagina, irmão, como é grande a criação de Deus. Se no universo existem coisas tão grandes, imagina o Deus que criou tudo isso. Quando Salomão construiu o templo, ele fez uma oração e ele disse: Senhor, os céus não podem te conter, nem os céus dos céus, quanto mais essa casa que eu construí. Os céus e os céus dos céus. Os cientistas, eles estudam e eles falam que as distâncias no universo são absurdamente grandes, não tem nem como contar, são anos-luz. Se você viajasse na velocidade da luz, eu estava ouvindo um missionário explicar, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Como é que é isso? Em 1 segundo você daria 7 voltas e meia na Terra. Você deu 7 voltas e meia na Terra, é a velocidade da luz. Em 8 minutos você sai daqui e você está no Sol. Imagina, é a velocidade da luz. E existem coisas no universo que você teria que andar 1 milhão de anos na velocidade da luz para chegar. O universo é grande demais. Só que Salomão disse: os céus dos céus não podem conter o Senhor. Nosso Deus é tão grande que esse universo gigante é nada perto dele. Olha como o nosso Deus é grande, irmão. De vez em quando você tem que olhar para a criação para você lembrar, irmão, como o nosso Deus é grande. Se eu não me engano, você me perdoa, eu acho que é o Salmo 8, eu gosto muito dele. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. Aí ele fala, isso mesmo, Salmo 8, versículo, aí ele fala: pois puseste a tua glória sobre os céus. No versículo 2 diz assim, ó: da boca das crianças e dos que mamam suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e o vingativo. Agora no 3, acho que é o 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Versículo 4: quem é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? O escritor do Salmo 8, ele olhava para os céus, para a obra das mãos de Deus, e ele falava: como eu sou pequeno diante disso. Mas não se veja pequeno, se veja como Deus, olha para mim, aliás, veja como Deus é grande. Porque o Deus que criou tudo isso é o que prometeu que vai abençoar você. Deus fala para Abraão: olha para o céu, olha para as estrelas, você pode contar? Eu imagino Abraão olhando para aquilo e falando: olha só quantas estrelas. E foi Deus que fez tudo isso. É Deus dizendo para Abraão: eu fiz tudo isso, Abraão. Você acha que eu não tenho poder de te dar um filho? Irmão, o Deus que criou todas as coisas. Pensem como é grande a criação de Deus. Pense no universo que Ele fez, nas estrelas que Ele criou. Ele fez tudo isso. Será que para Ele fazer um milagre na tua vida é difícil? Olha para o irmão e fala: é não. É não, irmão. Não é, irmão. A recompensa vem dele. Ele está guardando você. Diga amém. Espera nele. Confia nele. Ele vai fazer tudo. Diga glória a Deus. O Salmo 40, versículo 1, o salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor, eu não desisti, eu perseverei. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ele vai firmar os seus passos, irmão. Amém? O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha para o irmão e fala: Deus está preparando tudo. Diga amém. Igreja, olha que coisa linda. Abraão olha para as estrelas. Você tem que olhar para as estrelas, olhar para a palavra. Cada versículo que está escrito aqui na Bíblia, meu irmãozinho, é uma estrela. É uma luz de Deus que Ele colocou para... A Bíblia fala, Salmo 119, versículo 125, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso... A exposição da palavra de Deus nos dá a luz. Essa palavra aqui, irmão, ela tem toda a luz que você precisa. Toda a escritura, Pedro escreveu isso, 1 de Pedro, capítulo 3, esqueci, acho que é o versículo 15, se eu não me engano. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é poderosa para instruir, para redarguir, para orientar. Irmão, tudo que está escrito aqui saiu de Deus, foi Deus que fez. Em cada uma dessas palavras tem uma luz de Deus para nós. Eles não acharam, depois eles encontram lá. Olha para mim, não precisa se preocupar não, depois eles acham lá, eu errei o versículo.
Mas o que eu queria que você entendesse, irmão? Essas palavras que estão aqui são as estrelas. É a luz para onde você tem que olhar. Quando você estiver perdido, olha para a palavra. Você verá o céu aberto, você verá as estrelas de Deus. É 3,16, errei por um. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Nada do que está na Bíblia, nada, irmão, do que está na Bíblia foi escrito pela vontade do homem. Tudo que está escrito aqui veio de Deus. É luz para você. Coloca os seus olhos nessa luz, que você vai entender o que você tem que fazer. O versículo 6 aqui de Gênesis, onde nós estamos, capítulo 15, versículo 6, diz assim: e creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. No momento que você ouvir a voz de Deus e você crer, você vai alcançar a justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você alcança a justiça pela fé. Quando que você vai alcançar a justiça de Deus? Quando você crê em Deus, crê na palavra dele. É a fé que vai trazer a justiça. E qual é o sintoma dessa fé? Como é que você sabe que você tem fé? Você tem paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão estava cheio de medo, cheio de dúvidas. Será que eu vou ser pai? Será que eu vou ter um filho? De repente todas as dúvidas acabaram. Ele creu em Deus: eu vou ser pai. Deus fez tudo isso e Ele vai me dar um filho. Sai daqui hoje com o coração em paz, irmão. Não sai daqui ansioso, agitado, não. Tudo que você precisa, Deus vai preparar para você. Diga amém. Você tem paciência de me ouvir mais um minutinho? Só mais um minutinho? Depois disso tudo, irmão, Abraão chega para Deus e ele pergunta para Deus assim: Senhor, como é que eu vou saber que o Senhor vai me dar tudo isso? E Deus faz uma aliança com Abraão. Eu não vou ler o capítulo, senão vai demorar muito. Mas Deus pede a Abraão que faça um sacrifício. Abraão faz o sacrifício, divide os animais em metades, e conforme vai entardecendo, algumas coisas acontecem. A Bíblia diz que cai um sono pesado sobre Abraão, que as aves começam a vir tentar descer sobre o sacrifício, e Abraão tem que enxotar elas. Tudo isso é significado para nós. Às vezes, quando você estiver perto da bênção, vai começar a tentar vir um sono para distrair você. Cuidado. Os animais, as aves, os demônios vão tentar atrapalhar você na sua aliança com Deus. Você tem que repreender eles em nome de Jesus. Amém? Mas a Bíblia diz que de repente escureceu e Deus passou com fogo no meio daquele sacrifício. Era Deus dizendo: eu sou com você. Abraão teve aquela confirmação de Deus. Eu estou resumindo aqui, outro dia eu falo isso aqui para vocês com mais detalhes. Aí a gente chega no capítulo 16. Vamos para o capítulo 16. Versículo de número 1. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E o que a Bíblia diz, irmão? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Irmão, isso aqui é muito sério. Abraão já estava com a bênção nas mãos. Deus tinha falado para ele: você vai ser pai. Seus filhos serão como as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Diga amém. Eu imagino Abraão saindo da presença de Deus com o coração saltitando de alegria, pulando no peito. Glória a Deus, eu vou ser pai, eu vou ser abençoado. Quem crê, diga amém. Só que aí o Abraão ele encontra a esposa dele, a Sarai. E a Sarai, ela não estava na mesma fé que o Abraão, porque Deus não tinha falado com ela. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela... Você tem que tomar cuidado, irmão, porque tem gente que não sabe o que Deus falou com você. Você está nesse culto agora, eu estou pregando, mas quem fala é o Espírito Santo. E para cada um de vocês que está me ouvindo agora, o Espírito Santo está entregando um recado, uma mensagem. Ele está falando de algo que Ele quer e que Ele vai fazer. Amém? Irmão, eu não sei o que Deus está falando com você, mas talvez Deus está falando algo muito grande, muito forte.
Seu coração aí dentro está queimando, está ardendo. Você tá, eu vou sair daqui para ser muito abençoado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que daí, você sai da igreja e você encontra alguém que não ouviu o que você ouviu. Ela não sabe o que Deus está falando que vai fazer com você. E se você não tomar cuidado, essa pessoa pode roubar a fé que Deus colocou no seu coração. O Abraão está lá feliz, eu vou ser pai, Deus falou comigo, Deus desceu na terra, eu vi fogo. Era o Abraão naquela alegria. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele entra em casa e ele encontra a esposa dele, a Sarai. Não é que a Sarai não era de Deus, irmão. Ela só não estava na mesma fé. Aí ela olha para Abraão, Abraão, sabe, eu estava pensando num negócio. Sabe o que é? É que Deus não me deixa ser mãe. Na mesma hora era para o Abraão, para, não fala, mas não. Deixa eu te contar um negócio. Sabe com quem que eu estava agora há pouco? Com quem? Com Deus. Com Deus, Abraão. Deus disse para mim que os nossos filhos vão parecer as estrelas do céu, sabe? E para me confirmar isso, ele desceu aqui na terra, aqui com fogo. Na hora a fé da Sara ia mudar, amém? Só que o Abraão deixou a Sara falar. Cuidado, irmão, você fica deixando o inimigo falar. Não estou dizendo que a sua esposa é o inimigo, mas às vezes a pessoa que você mais ama pode estar sendo usada pelo inimigo para tirar aquela fé do teu coração. Sabe, Abraão, eu tive uma ideia. Já que eu não consigo ser mãe, eu tenho a minha empregada, a Agar, ela é nova, é saudável. Por que a gente não tem um filho com ela? Você tem um filho com ela e a gente cria como se fosse nosso. E o que a Bíblia diz? Abraão ouviu a voz de Sarai. Cuidado, irmão. Para você não ouvir a voz de alguém que não ouviu o que Deus falou com você, que não está na mesma fé que você. Se você tem alguma dúvida de que o filho seria entre Abraão e Sara, eu já quero explicar para você o seguinte: Deus nunca vai falar uma coisa para o marido que não tem a ver com a esposa. Se algum dia Deus me mandar para algum lugar, Deus está mandando a minha esposa junto, porque eu e ela somos um só. Deus não vai fazer nada na minha vida que não inclua a minha esposa. Deus nunca vai te mandar para um lugar, irmão, que a tua mulher não vai junto, tá? Ah não, pastor, eu vou. Não, se Deus está mandando, então ela tem que ir. Pode ser que ela tenha que esperar um pouquinho, cada caso é um caso, amém? Mas em algum momento ela vai ter que estar com você. Quando Moisés foi para o Egito para libertar os escravos, libertar o povo de Israel, ele não levou a esposa dele. Só que depois de um tempo, o sogro dele foi e levou. Porque a mulher tem que estar do lado do marido. Amém? Deus nunca vai fazer nada na vida do marido que não inclua a esposa, na vida da esposa que não inclua o marido. Se a promessa era para Abraão e ele e a Sara eram uma só carne, é claro que a promessa era para ela. Ela seria a mãe. Amém? Só que daí a Sara tentou colocar outra pessoa na história. Você vai ter um filho com a Agar. E o Abraão ouviu a voz dela. Não deixe ninguém roubar a sua fé. Eu dei uma palavra para os obreiros essa semana. Posso mostrar para você? Deixa marcado aqui o Gênesis, que eu volto aqui em 1 minuto. Levítico capítulo 21. Eu estou com essa palavra aqui, irmão, no meu coração. Eu não posso deixar de dar ela, pelo menos um pouquinho dela para você. Levítico 21, versículo, só um só. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Na antiga aliança, os sacerdotes levitas, eles não podiam tocar no corpo de uma pessoa que estivesse morta. Pela lei de Moisés, se um sacerdote tocasse num defunto, ele era considerado impuro. Ele não podia mais fazer o serviço sacerdotal. Ele ia ter que passar por um processo e um tempo de purificação para depois voltar ao ofício sacerdotal. Não podia. Então o sacerdote não podia ir em velório. Não podia ir em sepultamento. Se ele tocasse num morto, ele ficava contaminado. Eu falei para os obreiros. E falei até para algumas pessoas do povo. E preguei para os jovens também ontem. Cuidado para o morto não contaminar você. Em primeiro lugar, o velho Alex, que já morreu, ele, de vez em quando ele tenta me contaminar, sabia? O velho homem tenta voltar, as coisas dele.
mas eu faço questão de deixar ele bem sepultado. Na hora que as coisas da velha vida tentam me influenciar, eu digo, está amarrado, eu não sou mais esse homem, esse homem está morto, eu sou nova criatura. Amém? Agora, o que a Bíblia fala? Um morto dentre o seu povo. Irmão, às vezes no meio do nosso povo tem alguém que morreu na fé. A pessoa não crê mais. Você está aqui na igreja sentado e Deus falando para você, vai acontecer, vai fazer na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E a pessoa que está do teu lado cutuca você e fala, não tem nada a ver isso aí não. Isso aí o pastor está falando. Sabe o que é isso, irmão? É um morto no meio do povo. A pessoa já está na igreja às vezes muito mais tempo que você, mas ela já esfriou na fé. Aí o pastor está lá pregando e Deus usando ele para falar com você, e você, glória a Deus, eu vou ser abençoado, vai acontecer na minha vida. E a pessoa chega para você e fala, eu já fui assim também. Já fiz isso. Eu falei para os jovens, tem gente, irmão, que já pregou no altar, que já louvou, que já expulsou o demônio, fez tanta coisa. Hoje a pessoa está morta. E se você não tomar cuidado, ela mata você também. Contamina você. Eu estava muito bem na igreja, até que um dia eu me decepcionei. Eu vi coisas, eu sei como é que é lá nos bastidores. Tem gente que tem umas conversas assim, não tem? Eu sei como é que é lá debaixo dos panos. Você acha que pastor é santo? Você conhece alguém assim, irmão? Olha para o irmão e fala assim, é o defunto. Toca nele que ele rouba a sua fé. Não deixa, irmão. Não deixa alguém que perdeu a fé roubar a sua fé. Deus falou com você. Essa pessoa vai falar, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu vou terminar aqui só falando para você o que aconteceu com Abraão, que eu tenho que orar para vocês. Irmãos, infelizmente, Abraão ouviu a voz de Sarai, teve um filho com a Agar. Irmãos, primeiro lugar que deu um baita de um problema na casa do Abraão. Começou a ter briga que antes não tinha. Ele teve que mandar a empregada embora. Uma história, se der tempo eu falo para você semana que vem, senão eu vou para outra mensagem, que é Deus que está dirigindo. Amém? Mas eu queria mostrar para você só o finalzinho do capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. 16. Era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a... Então olhem para mim, faz uma continha rápida. Quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos. Agora, Abrão está com 86. Então passaram-se 11 anos. É por isso que eu falei para você que fazia 10 anos quando Deus falou com ele. Deus falou, ele tinha 85. Aí ele foi, ouviu a voz da mulher dele, teve um filho com a empregada. 86 anos, mais ou menos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quando nasceu o filho da empregada, ele tinha 86. Lê comigo o capítulo 17, versículo 1. É o versículo que vem logo depois. 17:1 diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Faz uma conta rápida. Quando nasceu o filho da empregada, Abrão tinha 80. Deus foi falar de novo quando Abrão tinha quantos anos? 99 menos 86. Vocês que são professores de matemática, quantos anos? 13 anos. Foram 13 anos sem Abrão ouvir a voz de Deus. 13 anos que Deus não falou com Abrão. Você sabe o que é você ficar 13 anos sem Deus, sem a presença de Deus, sem Deus falar com você? Abrão é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus. Eu imagino Abrão gritando: Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor não fala mais comigo? O Senhor está triste comigo? E Deus estava triste com ele. Depois de 13 anos, Deus aparece para ele e fala: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lá no hebraico essa palavra é El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, faça o que eu falo para você fazer, Abrão. Em outras palavras, eu não preciso da sua ajuda, Abrão. Se eu disse para você que você vai ser pai, que eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho. Você não precisa ter filho com outra mulher.
Se Deus diz que Ele vai fazer na sua vida, irmão, você não precisa dar jeitinho não, só confie em Deus que tudo vai acontecer. Amém? A pior coisa é ficar longe da comunhão com Deus. Ouça a Deus, não ouça o defunto não. Quem entendeu a palavra, diga amém. Eu queria orar com vocês agora, irmão. Fiquem de pé em nome de Jesus. Tá banguelo, Flávio. Você não precisa de provas de amor, irmão. Você conhece a Deus. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Jesus está aqui nesse lugar. Amém? Aleluia, isso. Aleluia, fecha os seus olhos. Vem neste lugar, Espírito Santo. Vem porque nós precisamos de Ti, do Teu poder, da unção do Senhor. Tem pessoas aqui, meu Pai, que elas estão num momento difícil. Elas não entendem o que está acontecendo. Por que parece que as coisas demoram tanto? Tem gente, meu Deus, que está no meio da tempestade, no meio do temporal. Mas o Senhor agora está falando com ela: eu sou contigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmão, só agradeça, só creia, só louve. A vitória é certa na sua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço. Não compreendo, mas eu te conheço. Isso me basta para descansar. Eu te adorarei, mesmo com medo, pois essa dor que sinto tem hora marcada pra acabar. A paz que eu tenho em Ti excede a razão. Por isso eu louvarei, mesmo no olho desse furacão. Coloque as mãos sobre a cabeça e diga assim: todo mal, com mais fé, diga: todo mal na minha vida, agora, diga agora, manda embora. Tira a mão da cabeça e diga: sai. Joga lá para fora, sai doença, perturbação na mente, nos pensamentos, tudo que não presta, sai em nome de Jesus. Aleluia. Coloque as mãos no seu coração, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Nós vamos, irmãos, participar do corpo e do sangue do Senhor. Coloca a tua vida no altar de Deus agora. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue do Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche os olhos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma sacia. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear,
Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicados. Poucos pães multiplicam. Levante o pão para o céu. Aleluia. O que eu recebi do Senhor e também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão. Tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será entregue por vós. Coma do pão, podem comer. Quem a fome suportou, quem a fome suportou, e levante o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice. Agora eu quero ouvir a voz. E tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, mesmo hoje, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Lembra de Jesus agora. Beba do cálice, pode beber. Aleluia. Vem faminto a Jesus. Vem. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, balaba, chora, balaba. Levante as mãos, comece a dar glória a Deus. Oh, ribalaba, balaba, churi, balaba, balaba, balaba. Ei, balaba, chora, balaba, canta, balaba. É a presença de Deus que é verdadeira neste lugar. Oh, não se preocupa com o copinho agora não. Agora levanta as mãos e vai adorando. Oh, reclama na labachuri de cantolo balabachuri balabalabalaba. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já busquei em todos os caminhos, procurei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Ele tem poder. Escreve, Senhor, escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei em socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei em socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 bem forte. Oh, 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 tenho ouvido falar das tuas maravilhas. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo para minha vida. Escreve um novo começo para minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e
clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração